da coleção do Terra de Gigantes, é uma coleção um lugar que eu já conhecia, né? Eu já conhecia essa região do Cariri cearense, e eu sempre falo assim, um dia ainda eu quero voltar e conhecer a fundo isso daqui. E o conhecer a fundo, para mim, é trazer para o meu trabalho, né? É fazer uma coleção. E eu brinco que eu tinha, assim, eu tive, todos nós, né? Plena pandemia, 399 mil motivos para não fazer. Isso implicava levar uma equipe para filmar, custo, e toda essa... Mas eu falei, não, mas eu preciso disso, eu preciso respirar esse lugar, eu preciso falar desses mestres, e acredito que as pessoas também precisam disso nesse momento, né? Então, assim, um momento muito difícil do que foi toda essa história, todo esse tempo, e eu falava assim, não, nós temos que entregar poesia. E se o Nordeste é o grande amálgama da cultura brasileira, o Cariri cearense é o epicentro desse amálgama, né? Então, eu falo assim, não, eu só quero entregar para o outro aquilo que eu quero para mim e para os meus. E o que eu queria naquele momento era a mágica do Cariri cearense. Aí nasceu o Terra de Gigantes. Então, foi uma coleção uma viagem, e tem a novidade também, embora eu tinha feito da Zuzu Angel, né, a coleção Zuzu Vive, também online, essa daí eu saio em campo, né? Então, eu sair em campo e ir para um lugar, porque o da Zuzu eu tinha feito da sala da minha casa. E agora não, agora implica lugar, ter a modelo, enfim, com todo cuidado das questões de exames, enfim, a coisa deu super certo e tal. E contar uma história que me deu muito prazer, né? Eu falo que até que eu tomei gosto para isso. Quando me perguntam, você sente falta do desfile presencial? Eu falei, não. Não sinto falta nenhuma do desfile presencial. Eu sei que o desfile presencial, ele sempre vai ter essa mágica do desfile. Mas o desfile presencial, ele já é um desfile online há muito tempo. Porque você tem ali 300 pessoas assistindo e as pessoas assistem o desfile por essa tela. E quando você vai para um lugar e você traz a história desse lugar e você abre o processo do passo a passo, você dá a mão para as pessoas e fala assim, vem cá, vão comigo lá encontrar os mestres da Chapada do Araripe, né? Ou ir para um extremo, um Brasil extremo, levar para o Brasil da indústria, que foi no caso de Santa Catarina, né? Da cultura alemã e polonesa e italiana, né? Então, isso daí eu vou te falar que eu tomei gosto por essa história, sabe? Porque você que acompanha o trabalho de backstage, de todos os desfiles que você assistiu, meu grande prazer foi sempre esse, sabe? Ir para um lugar, pesquisar e contar essa história através daquelas roupas que eu estava apresentando ali, né? E o Cariri, eu falo que, na verdade, hoje à tarde eu estou falando sobre Mário de Andrade, né? E a importância do Mário agora, nesse legado dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E eu falei que o Mário de Andrade, que é o meu mentor intelectual, e com ele eu tomei esse gosto de ir para o Brasil, sair para o Brasil, sabe? Meu oxigênio vem daí. A parte mais difícil de todo esse processo da pandemia foi justamente sentir uma saudade doída e gigante de pessoas e lugares Brasil afora, né? Cidades e lugares Brasil afora, né? E é isso daí que eu sempre usei o meu trabalho de moda como desculpa para chegar até esses lugares, como desculpa para conhecer pessoas desses lugares, né? Como desculpa para provar outros gostos de outros lugares. Mas eu falo que até o final, até a última coleção, é para esse lugar que eu vou, com certeza. Agora, no Cariri, você gostou tanto que você está voltando, né? Você está indo para o Eu estou indo Cariri agora, agora? na verdade, para o Cariri paraibano, tá? Então, assim, explicando para quem não conhece a história do Cariri, porque eu não conhecia, né? Eu tive um primeiro contato com o Cariri 12 anos atrás, mas até ali eu achava que Cariri devia ser um rio, Cariri era uma região, né? Então, os cariris, que na verdade pega a região do semiárido, da Paraíba, um pedaço de Pernambuco e uma grande parte no Ceará, é a grande nação dos índios cariris.
Tanto que você tem o Cariri do semiárido, que é o da Paraíba, e tem o Cariri verde, que é o da Serra do Araripe, no Ceará. São dois cariris com natureza completamente diferente. Mas são regiões de cultura extremamente vigorosa. Porque quando eu falo desse epicentro do Nordeste como esse epicentro cultural, a própria mistura se explica. Porque você tem ali os índios cariris no encontro com os cristãos novos, né, que eram os judeus que vieram dos países ibéricos e fugiram para dentro do Nordeste, afora, e os índios, os escravizados malês do norte da África. Então, essa mistura muito característica e muito peculiar, ela é muito marcante, não só fisicamente nas pessoas, mas no artesanato, na arte, na gastronomia, na música, né? Então, assim, são dois cariris, embora com a mesma mistura étnica, provindo da mesma mistura étnica, culturalmente e geograficamente ele tem umas pequenas diferenças. E no Cariri cearense eu gostei tanto, e eu ia para os lugares, depois com a popularização do Instagram, quem me acompanha, quem me segue, sabe que eu adoro registrar o processo, passo a passo, a cada encontro da viagem e tal. E não raro as pessoas entravam no direct e falavam assim, eu quero ir, quanto eu pago, como eu chego nesse lugar. Aí um dia, eu voltando de Monteiro, eu fui desenvolver uma coleção de renda renascença, eu estava ali em João Pessoa, num hotel Chilo, que é um hotel boutique, um hotel de dois meninos, dois rapazes que trabalharam a vida inteira buscando locação para cinema no semiárido paraibano. E eles falaram, oh, Ronaldo, nós temos uma expedição para o Cariri, mas é uma expedição que as pessoas aqui ainda não entenderam, não valorizam. O que nós conseguimos levar foi 5 pessoas. Eu falei, menino, eu estou precisando de uma expedição dessa. Vamos organizar essa expedição. E daí nasceu. Eles têm uma empresa que chama Quevisu, e nasceu a expedição Ronaldo Fraga, Quevisu para o Cariri paraibano. Aí com 2 posts, eu consegui 15 pessoas. Né? Agora passamos para 20. Já é a 4ª expedição. Então temos agora a expedição que começa agora dia 17. E eu acompanho toda a expedição. Ela passa por todo o semiárido e termina na fazenda do Ariano Suassuna. Não, é maravilhoso. E passa dessa vez vai passar no Cariri da Renda Renascença, no Cariri da Arte Popular. E é muito legal, porque 20 pessoas que têm ali, que comungam de certos valores, né? Que tem dentro de si um amor ou muito do legado do Mário de Andrade. Então eu falo que a cada expedição são 20 novos amigos que eu faço. Tem acesso aos museus por isso aqui. Sabe? As pessoas entram dentro dos museus, passeiam por dentro dos museus, sem ter que enfrentar uma fila no Louvre. Eu acho que a experiência da visitação não tem nada que supere. Tá? Mas tem um outro lado, que é entender o museu como uma célula viva, que é o futuro pulsando. Sabe? Mesmo que você esteja ali de frente a páginas da história. Né? E hoje, principalmente no caso do Brasil, com os custos, os cortes que tivemos, a gente tem uma série de museus que não tem acervo. E a grande dificuldade de se manter um acervo. Né? E lá eles tiveram um projeto, que é um projeto do SENAC, do Ceará, que é esse projeto maravilhoso, que são os museus orgânicos, onde o Museu do Mestre Popular é na casa do mestre. Sabe? Então a casa foi preparada, e preparada entre aspas. Na verdade, a preparação dessa casa é para que a casa não mude a característica dela hoje. A cor que o mestre escolheu para a parede, o quadro que o mestre tem ali, os utensílios que ele tem ali. Então, depois, quando ele partir dessa vida, sabe, vai continuar sendo um museu para toda a eternidade. E isso daí foi uma iniciativa maravilhosa. Né? Parece que eles já estão com 10 museus, e museu onde você vai, tem o cheiro da comida na cozinha, tem o bolo de tapioca sendo assado, tem o milho sendo cozido, tem a música com os brincantes na porta. É maravilhoso, é fantástico, é uma iniciativa maravilhosa, e é isso, a terra de gigantes. Né? São os gigantes que me interessam, são esses aí. Que foi o Minha Casa em Mim, que é um projeto desenvolvido com comunidades atingidos direto e indiretamente pelo crime lá de Mariana, pela lama de Mariana. E foi um projeto
que tivemos um retorno que seria médio e longo prazo, tivemos um retorno de imediato, né? Porque elas estão vendendo muito bem, elas romperam a dificuldade da venda online e superaram isso, mas também estão na venda presencial, acabaram de encerrar ontem a feira de artesanato aqui em Belo Horizonte, estão caminhando com os próprios pés e foram 20 comunidades. 20 comunidades num único projeto, com 179 pessoas envolvidas. Na Né? internet, o endereço seria aqui, Minha Casa em Mim? O Seria Instagram, onde? Minha Casa em Mim. Minha O Casa em Mim. Instagram, Então, Casa em e foi uma coisa também, que, porque esses projetos, Heloísa, eu tenho pena de quem entra numa história dessa, a gente vai ensinar. Porque é uma via de mão dupla. Né? Quem chega para ensinar, aprende. Quem está ali para aprender, ensina também. Ensina muito. Com Né? certeza. E eu acabo envolvendo hoje um grupo de outros designers específicos, sabe? Um designer de tramas, um designer que trabalha com o Marcelo Maia, trabalha o bambu como ninguém. Então, nessa grande rede que eu faço, eu acabo indicando e levando essas pessoas como consultores. Onde eu digo que muito me honra essa história desse projeto, foi porque eu consegui viver na prática algo que eu vivia falando na teoria por muito tempo. Eu falava assim, gente, a moda precisa se libertar da roupa. E eu não me fazia entender. E eu achava que as pessoas entendiam. Então, quer dizer, quando você vê que a moda, ou o olhar do profissional de moda, ele pode ir para além da roupa, na prática ele pode falar de outras coisas, você amplifica a função, a profissão e a necessidade de outro tipo de formação. Né? E com isso, quando eu cheguei nesse projeto, e tinha comunidades que eu chegava, que o que tinha ali era uma manteiga. Era uma manteiga tradicional, eu fazia uma conexão com outra comunidade a 30 quilômetros dali, que trabalha com a pedra-sabão, mas é uma pedra-sabão de forma rudimentar, e desenho ali um pote. E aí a manteiga passa a ser vendida nesse pote. A figura que ganhava R$ 10 na manteiga passa a ganhar 20. A pessoa que ganhava R$ 20 num pote de pedra-sabão passa a ganhar 30. E a peça é vendida por R$ 50. Então, quer dizer, isso movimenta toda a economia, isso faz com que esse saber e esse fazer não morra. E isso dá para essas pessoas algo que eu acho que é a arma mais cara nesses tempos que vivemos, que é a estima. Né? Que é a autoestima, que é a estima à terra, que é a estima à própria história, né? Que é estiar. Né? É isso que nós precisamos trabalhar. Que ótimo, essa história da manteiga na pedra sabão, eu adorei. Já fiquei querendo comprar no pote, maravilhoso. Não, e a pedra-sabão, é porque a pedra-sabão ela é térmica. Né? Então, se você põe o quente, você põe o frio, ela mantém. E assim, e é um presente de luxo. Você presenteia alguém uma manteiga de Minas, num pote de pedra-sabão de Minas, você está levando a cultura desse lugar. Você está presenteando com a cultura dessa região. Né? Isso é um exemplo que eu estou dando, mas teve tantas outras. Teve outro lugar que eu cheguei e o que elas faziam era uma rosquinha. Que Minas inteira faz uma rosquinha, que é uma rosquinha que, eu vou ser muito sincero, nunca foi uma rosquinha que eu me emocionasse por ela. Porque você não sabe se ela é doce ou se ela é salgada. Você fica com a sensação ou que está faltando açúcar ou está faltando sal. E isso também todo palpite. Assim, diminui açúcar, aumenta isso. Tudo isso o glutão aqui entra para palpitar. Né? Mas eu peguei que nem uma história. Eu falei assim, gente, essa rosquinha é a rosquinha predileta da Rainha Elizabeth. E ela foi presenteada e não falta essa rosquinha nos chás no final da tarde no Palácio de Buckingham. Aí nasceu a marca Rosquinhas da Rainha. E elas estão fazendo um sucesso, porque a logo é linda, com a Rainha Elizabeth, toda coloridinha de azul clarinho e cor de rosa, escrito em dourado, Rosquinhas da Rainha. E tem um pouco de libidinagem, né? Que libidinagem é bom também. Inspiração aí, como é que funcionou para você? Menina, essa história pode acontecer no século passado, né? Porque quando a gente fala com a nova geração, quando eu conto para os meus filhos que até 85, até a década de 80, as pessoas presenteavam com corte de tecido, seja uma criança, seja um velho, seja quem for, as pessoas davam um corte de fazenda de presente. Então, as lojas de tecido nas cidades brasileiras, era um templo da moda, era o máximo aquilo ali. Né? Não existia um shopping,
O Prêt-à-Porter estava começando no Brasil, né? O Prêt-à-Porter estava começando no Rio de Janeiro, tanto que qualquer cidade, qualquer marca para ser descolada no Brasil tinha que ter o codinome Rio. Marina Rio, fulana de tal Rio, né? Porque todas queriam fazer aquilo do Rio de Janeiro, que já existia roupa para comprar nas lojas. Mas ainda assim o Brasil tinha essa coisa da costura. E as pessoas tinham, como médico de família, tinha costureira de família, que às vezes ela envelhecia e morria naquela casa. Ela chegava, ela fazia a roupa da criança, do casamento, do velório, do nascimento, né? E foi numa dessas, no meu primeiro emprego, depois que eu fiz um curso de desenho no Senac, que foi por acaso também, porque eu queria fazer um curso de desenho, contanto que fosse gratuito. E o curso de figurinista de desenho de moda no Senac era de graça, né? E eu já desenhava bem. Então, assim, terminado o curso, eu tive a nota máxima e o setor de colocação profissional me indicou meu primeiro emprego, foi numa loja de tecidos. E ali eu falo que efetivamente foi minha grande escola. Não foi a Parsons em Nova York, não foi a St. Martins de Londres que me deu o estofo profissional, né? Com a maturidade eu fui entender que onde eu aprendi a ouvir a voz dos tecidos, a sentir a alma dos tecidos, foi na loja de tecidos, né? Eu sinto até o cheiro do algodão sendo rasgado, do barulho empapelado do tafetá de seda pura, do linho, né? E aí você, obviamente, você pega e fica ligado na própria história da tecelagem no Brasil. Na indústria têxtil no Brasil é uma indústria de extrema importância. Sabe? Você consegue entender toda a formação desse país, né, a partir da indústria têxtil, né? E foi isso que eu coloquei. Queria contar um pouco nesse trabalho do Entre Tramas e Beijos. As tramas amorosas que o tecido traz e toda a sustentação de amor, de traição, de ódio, de separação que está ali na vida humana, né? E a roupa ali como personagem principal. Então, assim, eu ainda me vejo, quando eu pego um tecido e vou fazer uma roupa, eu vou lá para aquele lugar daquela loja de tecido que não existe mais. Uma vez, há pouco tempo assim, uns 10 anos atrás, eu estava em Tóquio e eu estava em Shibuya, que é o bairro descolado, né, dos mais modernos de Tóquio. E eu passei assim, cheguei na frente da loja da Apple. Não tinha loja da Apple no Brasil. E era uma arquitetura muito moderna. Quando eu olhei a loja da Apple, ao lado da loja da Apple, tinha uma loja de tecidos, de madeira, de vitrine, tipo a daqui, a que eu trabalhava aqui em Belo Horizonte. Quando eu entrei, era tecidos em extinção, em rolinhos, com lacinho vendido. Uma fortuna. As meninas vendiam só tecidos e botões em extinção. Sabe? E a loja das duas japonesas, modernérrimas, estava ali o linho da Braspérola, o acetinado S120, tafetás de seda pura, não sei de onde, e a loja só tocava Tom Jobim. Aí quando eu perguntei para elas conheciam o Brasil, elas não conheciam o Brasil, mas as duas tinham uma paixão por Tom Jobim, que só tocava Tom Jobim. Não tocava outro artista ali, né? E naquele contraste, eu falei, gente, é isso. O mundo que eu acho que temos que vislumbrar é isso, onde o passado e o futuro estão ali de mãos dadas. A gente não tem que aniquilar o passado, a gente não tem que acabar com a memória para vislumbrar o futuro. Senão a gente fica tendo uma existência bêbada, que é o que acontece com o Brasil. Que moda é escrita. Acima de tudo, moda é escrita. É escrita de um tempo, é escrita de um grupo, e é uma escrita pessoal. E se é escrita, nós não podemos abandonar. A literatura é um super aliado para isso. Tinha uma amiga minha que ela foi assistente da Vivienne Westwood. E quando ela chegou para trabalhar com a Vivienne Westwood, os assistentes, os outros assistentes fizeram uma pegadinha. Falaram para ela, olha, a Vivienne ama a revista de moda, a Vogue tal, a revista tal, a revista tal, a revista tal. E ela gosta de quem pesquisa essas revistas. No dia seguinte, ela passou numa banca, comprou todas essas revistas e estava na mesa dela. Quando a Vivienne chegou, passou e viu aquelas revistas, pegou e rasgou uma a uma. Foi rasgando e jogando no lixo. E falou assim aqui, se você se pretende autor, jamais olhe a vitrine da roupa pronta. Isso aqui alguém pagou para estar aqui. Alguém, para essa revista existir, alguém pagou para colocar essa roupa aqui. Vá para a literatura, porque na literatura você é um coautor. Você também é dono daquele personagem. Você vai vestir aquele personagem com o seu imagético. E é esse exercício da imaginação que vai fazer com que você seja um grande figurinista.
Então, esse grande figurinista, a própria Vivienne Westwood, eu compactuo com ela, que ela entenda, é teatro. Sabe, moda é teatro, sim. Sabe? É o auxílio na construção do personagem diário. E isso a gente não pode perder. Né? Então, hoje a gente vive, depois do que foi a grande hecatombe da moda mundial, da indústria têxtil mundial, que foi a invasão, entre aspas, dos asiáticos, nós temos perdido a fantasia de moda. Porque você vai ver, eu fico muito triste quando eu vou ver ou no Instagram ou em algum evento de jovens estilistas, e o jovem estilista está usando a mesma cor que está na vitrine da Zara. Ele está usando a mesma forma. Ele está usando a mesma coisa, entendeu? Aí isso que faz com que a moda fique com cara de chata. Que você fez um desfile sobre a Nara Leão, né? Que foi um desfile Nara, lindíssimo, isso. né? Que era eu achei o desfile era tão cuidado nos mínimos detalhes que eu acho que é nesse desfile que você faz um escarpão que a frente era um fusquinha, não era nesse? O sapatinho era um fusquinha, era todo fusquinha. Era um fusquinha, né? Era a coisa mais linda aquilo, esses detalhes todos, né? O Carlos Drummond de Andrade também, as poesias, né, escritas, aquela estampa de poesia, né, escrita, né, nas roupas. Como é que é essa passagem da inspiração para a realização? Como é que isso funciona? Da roupa. Bom, primeiro, eu sempre levei muito a sério de entender a moda como um vetor vivo. Tá? Entenda-se como vetor vivo os vetores que dão estrutura a uma sociedade. Então, a força da gastronomia, a força da história, a força da economia, a força da arquitetura, a força da dança, do teatro, do cinema e a força da moda. E no Brasil, a moda sempre foi colocada como aquela a prostituta, a amante barata. Tá? Aquela que dormia com o cinema, de manhã cedo ela estava transando com a história, né? Na hora do almoço ela fazia um boquete na economia, né? Mas ninguém levava ela muito a sério. Era bem isso. E eu falava assim, gente, nós profissionais da moda, nós temos que nos respeitar, nós temos que impor essa cadeira nessa mesa. Né? E a moda não é um vetor que não existe outro que transita com tanta desenvoltura por todas essas áreas. Ela senta com a economia e ela conversa de igual para igual. Ela gera empregos. Ela senta com design, com teatro, com tudo. E ela conversa. Por quê? Porque a roupa é onde a pessoa, tem controle sobre ela. Né? Então, por isso que eu sempre gostei de exercitar diálogos da moda com outras frentes. Sabe? Eu acho a importância da Nara Leão, por exemplo. E deveria ser estudada como personagem importante para a moda. Né? A Nara Leão, ela usa, quando você procura aí na história da moda, quando a minissaia foi inventada, a minissaia datada de 65. A Nara já usava a minissaia em 61. Já usava. Sabe? Então, nos anos 60, quando todas as mulheres modernas, ditas modernas do Brasil, usavam o cabelo armado, cheio de bombril dentro, a Nara Leão corta aquele cabelo de anos 20, sabe? Que ela amava a década de 20. Né? Traz ali muitas coisas, e não só o visual, mas a coerência musical e a coragem de posicionamento político, né? Que Nara Leão, para mim, assim, é uma das grandes que ultrapassa o legado da escolha musical. Né? Ela como persona. Então, voltando à sua pergunta, a mesma coisa Drummond. Por que eu falei de Drummond e não falei de outro? Né? Drummond, a matéria mais fina da obra do Drummond era o tempo. Ele foi um grande observador do tempo. Né? Então, assim, quando o nosso poeta maior cria uma obra extremamente antemporal, que é o desejo da moda, ele foi uma figura que observou a moda o tempo inteiro. Drummond amava a moda. Se comprimento subia, se comprimento descia, ele soltava uma crônica falando de roupa. Né? Teve uma vez que a Elco Maravilha, uma das figuras que eu tenho sorte de ter sido amigo, ela conta que ela tinha umas fotos para fazer no Copacabana Palace, ela era modelo, e ela saiu do Leme, onde ela morava, correndo a pé, atrasada para o Copacabana Palace. E ela escutou alguém gritando, o que? Ela fingiu que não escutou. Não estava escutando. Porque ela ia ter que parar e fazer, e sempre tratou muito bem o fã e tal. E de repente, quando coloca a mão no ombro dela, assim que ela olha, tinha um velhinho esganiçado, com a língua assim. Aí você aqui.
eu só queria te falar uma coisa. Não deixem que tirem de você a pessoa que você é. Não deixem que tire de você a sua peruca, o seu batom, a sua roupa. Essa pessoa era Carlos Drummond de Andrade. Que Ela falou maravilha. que ela ficou muda quando ele foi embora, ela não conseguiu falar mais nada. Né? Então, eu acho que hoje pode parecer fácil você pegar e estabelecer esses diálogos assim da moda com outras frentes. E hoje é mais do que nunca é necessário. Então, quando eu sento com alguém de moda, e esse alguém de moda só fala sobre roupa e tecido, eu falo assim, não, gente, vamos mudar de assunto. A moda tem que falar de outras coisas. Né? Da mesma forma que quem faz, é um chefe de cozinha e só quer falar de comida. Você tem que falar de outras coisas, né? Para alimentar aquilo que você acaba fazendo.